Senhoras e senhores, boa tarde. Inicia-se a sessão plenária extraordinária do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, convocada para a posse das candidatas aprovadas e dos candidatos aprovados no 20º concurso público para provimento de cargos de juíza federal substituta e juiz federal substituto da Terceira Região. Esta sessão estará sob a presidência de Sua Excelência, o desembargador federal Carlos Muta, presidente desta Corte, que solicita a todos os presentes que permaneçam em pé, enquanto as senhoras desembargadoras federais e os senhores desembargadores federais ocupam seus assentos neste plenário. Por gentileza. Para compor a mesa de honra desta sessão, o senhor presidente convida as suas excelências, o ministro Paulo Sérgio Domingues, neste ato, representando o Superior Tribunal de Justiça. Convida o ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral e membro da banca examinadora do 20º concurso. E pelo Ministério Público Federal, convida o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Paulo Taubenblat, neste ato representando a Procuradoria da República da Terceira Região. Por gentileza, podem sentar-se. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes nessa sessão plenária, na sala das sessões plenárias da Corte, e também para os nossos convidados que nos acompanham através do sistema de vídeo. Quero inicialmente cumprimentar o eminente ministro Paulo Sérgio Domingues, nesse ato representando o Superior Tribunal de Justiça, o eminente ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral e membro da banca examinadora, Dr. Paulo Taubenblat, Procurador Regional Eleitoral, neste ato representando a Procuradoria Regional da República. Declaro aberta a sessão plenária extraordinária deste tribunal, convocado para a posse das candidatas e candidatos aprovados no 20º concurso público
para provimento de cargos de juíza federal substituta e juiz federal substituto da Terceira Região. E convido Suas Excelências, a desembargadora federal Terezinha Caserta e a desembargadora federal Cristina Mello, respectivamente a integrante mais antiga e a mais moderna desta Corte, presentes nessa sessão, para receberem na entrada do plenário as juízas federais substitutas empossandas e os juízes federais substitutos empossandos. Neste momento, o senhor presidente convida para celebrar o hino nacional brasileiro.
Desde que eu sei a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos ouve denso raio vivo, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas no Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Registramos e agradecemos a presença das excelentíssimas autoridades. Subprocurador-Geral da República, Dr. José Laedes Marques Teixeira. Procurador de Justiça, Antônio Marcos Dezan. Vice-Procurador-Geral de Justiça Institucional do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Juiz Federal Caio Castagini Marinho, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF. Juíza Federal Thaís Vargas Ferracini, presidente da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, AJUFESP, e o desembargador federal Jean Marcos, vice-presidente neste ato, representando a Associação dos Juízes Federais de Mato Grosso do Sul, AJUFENS. O senhor presidente solicita ao senhor Renato Pinheiro Ferreira que se dirija à tribuna e que as juízas empossandas e os juízes empossandos do 20º concurso se coloquem em posição de respeito para realizar o juramento de posse. Por gentileza. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República e as leis do país. O senhor diretor da Subsecretaria do órgão especial e plenário fará a leitura unificada dos termos de posse. Termo de posse. Aos 21 dias do mês de junho do ano de 2024, nesta cidade de São Paulo, na sede do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, perante o Tribunal Pleno, compareceram Jonathan Celino Paiola, Renato Pinheiro Ferreira, Vitor Burgarelli Campos Melo, Rodrigo Berçot Barbosa de Góes, Letícia Mendes Martins do Rego Barros, Gabriela Frazão de Souza, Vitor Elias Venturim, Ricardo Spengler Hidalgo Silva, Adolfo Augusto Lima Azevedo, Victor de Almeida Silveira,
Guilherme Marcocian de Castro Nunes, Renato Adolfo Tonelli Júnior, Maiara de Lima Reis, Maiara Salles Tortola Araújo, Vinícius da Lazoana, Eliezer Mota Pernambuco, Adson Jean Mendes Lavor, Ana Carolina Alcantarino Jardine Kunkel, Guilherme Regueira Pita, Ana Célia de Souza Ribeiro, Fabiane Lorenzon Chali, Larissa Venâncio Calil, Raquel Cardoso Tinoco de Góes, Alana Rúbia Matias Dandioli Costa, Gabriel Braga Camargos de Almeida Viana, Arthur da Silva Moreira, Roberto Del Conte Viecelli, Leandro Bacique Scarabel Soares, Rodrigo Massuyama Martinelli, Fernando Henrique de Andrade Melo Ribeiro, Douglas Belchior Souza, Gabriela Diniz Rodrigues, João Pedro Sarmento Dias Turíbio, Igor Cabral Batista, Guilherme Machado Matar, Fabrício Campos Bortoleto, Adalto Quintino da Silva, Fabrício Devec Barbieri, José Leôncio Guimarães Filho, Eduardo Miller Gomes, Eduardo Pinheiro Viana, Israel Almeida da Silva, Marina de Paula Santos, Alexandre Loyola Labone, Flávio Martins da Silva, André Luiz Pereira, Jean Carlos Dionísio Fernandes, Leonardo Limeira Santos, Pedro Henrique do Amaral, Francisco Leandro Souza Miranda, Fernanda Gataz Oliveira Fidelis, Maicon Natan Volpe, Felipe Geonon Gomes da Cunha, Ana Carolina Magalhães Caturelli, Renata Cristina Pereira, Bruno Luiz Avelar Silva, Diogo Henrique Valarini Beloso, Vitor Henrique Fernandes, Raquel Alice Zili Cavalcante, Michel Cunha Tanaka, Lorena Sales Araújo, Valdiane Kess Soares dos Santos, Eduarda Alencar Maluf Chiami, Rodrigo Dallagnol, Bruna Eládio da Fonseca, Fernanda Aimee Lamp Vaik, Gabriela do Carmo Pantoja Duarte, Micael Miller Iserhard, Igor Lima Vieira Pinto, Clara de Meiroz Luktenberg, Andréia Loureiro da Silva, Everton José da Costa Alves, Annelise Tessaro, Fabrício dos Santos Oliveira, Paulo Ricardo Mignoni Lousada Filho, Maria Fernanda Ribeiro Lima Salles, Juan Ferreira da Silva, Samuel Bertold Dinstermann, Luciano Augusto Pacheco de Oliveira, Luiz Fernando Moraes Cruz, Rodolfo Galhardo Queiroz de Souza, Maicon Michelon Zanin, Rebeca Cabral Cunha Lima, Luiz Otávio de Aguiar Watanabe, Mariana Tamenheim, Luiz Eduardo Lopes Silva, Fernanda Oliveira Cardoso, Guilherme Vicente Lopes Leites, Mário Bruno Araújo Pacheco, Vicente Leonardo dos Santos Costa, Tainá Maria Leonardo de Oliveira, Gisele Regina Espessato Chese, Roberto Giordani Brunelli, Bruno Brancalione Gonçalves, Maurício Roberto Monier Alves Filho, Anderson Vioto Silva, Jéssica Flores Silva, Thaís Fiel Neumann, Rafael Figueiredo Brazes Pirlandelli, Lucas Miyazaki dos Santos, Alex Cerqueira Rocha Júnior, Sabrina Monique Gressler Borges, Priscila Raíssa Cesário dos Santos e Lucas Araújo dos Santos. Que, após cumprirem as exigências legais, tomaram posse no cargo de Juíza Federal Substituta e Juiz Federal Substituto da Justiça Federal da Primeira Instância da Terceira Região, para o qual foram nomeadas e nomeados pelo ato da Presidência número 5.795, de 4 de junho de 2024, publicado no Diário Oficial da União, edição número 108, de 7 de junho de 2024, prometendo bem desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República e as leis do país. As declarações de bens exigidas pela Lei nº 8.730, de 1993, regulamentada pela Instrução Normativa número 65 do Tribunal de Contas da União, foram apresentadas e arquivadas junto à Divisão de Assuntos da Magistratura da Secretaria dos Conselhos de Administração e Justiça desta Corte. Para a alegria de todos, do Tribunal
dos amigos e dos familiares, eu declaro formalmente empossadas e empossados, respectivamente, as candidatas aprovadas e os candidatos aprovados no 20º concurso público no cargo de Juíza Federal Substituta e Juiz Federal Substituto da Terceira Região. Por gentileza, podem sentar-se. Representando as novas juízas federais substitutas e os novos juízes federais substitutos do 20º concurso, o senhor presidente concede a palavra ao juiz federal substituto Jonatas Celino Paiola. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargador Carlos Muta, excelentíssimo desembargador federal Paulo Fontes, na pessoa de quem cumprimento os membros da comissão da banca examinadora, senhores desembargadores, ministros aqui presentes, estimados servidores, familiares e amigos, é com a mais profunda honra e humildade que me dirijo a todos nessa solenidade de posse como juiz federal substituto. Permitam-me expressar minha sincera gratidão ao tribunal e aos colegas pela confiança em mim depositada, ao me outorgar a responsabilidade de fazer o pronunciamento a esse respeitável sodalício. Saúdo os novos colegas, juízes e juízas. Vendo-os com os olhos araguados, eis que chegou o momento por nós tão esperado. No universo de 13.000 inscritos, foram aprovados 113 candidatos. A magnitude desse momento me faz recordar as palavras de Sêneca. A sorte não existe. Existe um momento em que o talento encontra a oportunidade. Reconheço que nossa trajetória até aqui foi pavimentada com dedicação e perseverança, na busca da realização dos nossos sonhos que outrora eram distantes. Não há realidade sem sonhos. Rememorando Pessoa, o homem é do tamanho do seu sonho, e o nosso era de um dia sermos juízes. Sonhos sem objetivo são apenas sonhos. A jornada até esse dia foi árdua e repleta de desafios. Afinal, a vida não é um caminho em linha reta. Entre o sonho e a concretização, houve um longo caminho a ser percorrido, com renúncia, resignação, resiliência e consistência. Convictos da nossa vocação, não renunciamos ao sonho, inspirados na palavra do nosso Senhor, que disse, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus não joga dados. Resistimos, mantivemos o equilíbrio, planejamos, recalculamos a rota e finalmente vencemos. Não tivemos medo de fracassar, até porque a cada fracasso estávamos um passo mais próximo do sucesso. Aquele que triunfa não é uma divindade, mas um ser convicto de suas aspirações. Nesse dia inesquecível, 104 trajetórias se entrelaçaram para construir uma história de disciplina, renúncia e determinação. A escolha da magistratura não pode lastrear-se em glória, prestígio, soberbo, orgulho. Deve-se, todavia, pautar-se na vocação, no chamado, para decidir destinos, corrigir injustiças e alimentar esperanças. Tornar-se juiz, como asseverado pelo ministro Og Fernandes, é receber um poder quase divino, decidindo sobre o nascimento e a morte, o amor ou o ódio, os dramas humanos em todos seus aspectos. Tornaremos o injusto, justo, o indigno, digno, a mentira, a verdade. Ao juiz cabe a discrição, a retidão e a incessante busca pelo conhecimento. Decidir é um ato solitário. O juiz ouve as partes, sopesa os argumentos nas provas e fatos, e, ao fim, servindo de sua própria companhia, formula juízo de valor e opta por uma das soluções. Aprenderemos a nos fazer companhia. Nós somos os guardiões do mais sagrado documento democrático pertencente ao povo brasileiro, a Constituição Federal, que é, a um só tempo, símbolo e norma, esperança e autoridade, projeto e realização, como ressaltado pelo ministro Fux. O resultado da prestação jurisdicional será eventualmente contestado pela sociedade, até porque ninguém é infalível.
O desenho inclusivo do nosso sistema democrático propicia a manifestação popular, sobretudo quando atuarmos contra a vontade da maioria da opinião pública para proteger direitos fundamentais e preservar as regras do jogo democrático. O atual conceito de democracia transcende a ideia de governo da maioria, exigindo a incorporação de outros valores fundamentais, como igualdade, liberdade e justiça. Essa concepção é que transforma a democracia em um projeto coletivo de autogoverno. No arranjo institucional contemporâneo, há relevante preocupação das instituições em promover o desenvolvimento do poder judiciário em benefício da sociedade. Segundo o relatório do CNJ, foram ajuizados 35 milhões de processos no ano de 2023, o que tem exigido transformações na prestação jurisdicional. A novel concepção de juiz não mais se restringe à nobre função de julgar, mas outro sim de juiz gestor. Nesse cenário é que nós, juízes e juízas, juntamente com os demais servidores que integram o Poder Judiciário, devemos assumir o projeto coletivo dessa obra. O Poder Judiciário é a última porta daqueles que acreditam na justiça. Não julgaremos processos, mas sim vidas e pessoas. Como as moiras da mitologia grega, definiremos o rumo dos seus destinos. Trata-se de uma árdua tarefa que requer não só conhecimento técnico, mas, sobretudo, ponderação e humildade na tentativa de decidir com justiça. E justiça, caros colegas, não é ser leiloeiro de destinos. É conceder ao enfermo o remédio, ao órfão uma mãe, ao desabrigado um lar, ao infante o estudo, ao infrator a condenação. A dedicação à justiça é o que nos une nessa nobilíssima missão. Recordemos o pronunciamento do excelentíssimo presidente Carlos Muta, de que somos morada gentil de milhões que clamam por justiça. Decisões judiciais não devem se resumir a meras compilações nos repertórios dos tribunais. Devem ser efetivas, a fim de garantir a tutela jurisdicional pretendida. Não poderia me olvidar de homenagear aqueles que contribuíram para o presente dia. Cônjuges, pais, irmãos, familiares e amigos. Ninguém caminha sozinho. Confúcio já nos ensinava que a virtude não habita na solidão. Ela deve ter vizinhos. Fim da sessão. Aproveitem para abraçar carinhosamente aqueles que contribuíram para tornar nosso sonho realidade e a se recordar daqueles que não mais estão presentes. Brindaram-nos com o que há de mais relevante para a nossa vitória e para esse dia, o amor. Amor esse que teve a força necessária para transformar nossos destinos e que nos servirá de inspiração para transformar outros destinos. Abdicaram dos seus sonhos para sonhar os nossos. Hoje é um dia em que a vitória é resultado de um projeto de vida coletivo. Certamente, sem vossa participação, o sonho de ontem não seria o futuro de hoje. Foram fontes essenciais de inspiração na formação dos nossos predicativos, que nos auxiliarão no exercício da atividade judicante. Agradecemos a Deus pela graça concedida. Colegas, mais uma vez citando o nosso presidente, nossas almas habitarão a maior corte regional federal do país, que atende uma população superior à da Colômbia e da Espanha. Como no trajeto outrora percorrido, não esmoreceremos. Nos manteremos firmes, porque assumimos esse cargo ciente dos desafios que nos esperam. Finalizo dirigindo aos meus nobres colegas. Tentemos ser ao menos próximo daquele juiz idealizado por Sócrates. Escutar com cortesia, responder sabiamente, ponderar com prudência e decidir com imparcialidade. Lembre-se, aquilo que fazemos em vida ecoa na eternidade. Que nossas jornadas sejam dignas desse nobre chamado. Muito obrigado.
foi bem escolhido como... O senhor presidente concede a palavra ao Procurador Regional Eleitoral, Paulo Taubenblá, para, em nome do Ministério Público Federal, proceder à sua saudação. Desembargador Federal, presidente dessa corte, Carlos Muta, em vosso nome, saúdo todas as desembargadoras e todos os desembargadores aqui presentes, toda a classe de juízas e juízes federais também presentes, demais juristas, servidores dessa corte, toda a OAB também eventualmente representada aqui. É uma alegria estar diante de tanta gente aqui que eu convivi por tanto tempo, né? Ex-colegas de Ministério Público, desembargadores queridos, gente que eu travei contato na Justiça Eleitoral. Quero dizer que estou muito satisfeito de estar aqui hoje, representando a instituição. Ministro Paulo Sérgio Domingues, representando o STJ. Ministro André Ramos Tavares, representando o nosso Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento Vossas Excelências. Vou me dirigir agora a todos os empossandos. Represento hoje o Ministério Público Federal e a Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo. Parabenizo todos os aprovados. Eu quero registrar uma especial saudação ao desembargador Paulo Fontes, porque hoje, 21 de junho de 2024, tem 4 anos da aprovação, que foi em 25 de junho de 2021, da resolução conjunta CNJ-CNMP, que, com base na simetria constitucional entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público, determinou a inclusão de membros da magistratura e do Ministério Público nos concursos das duas instituições. Embora, na ocasião, já houvesse a divulgação da banca do concurso, fez-se cumprir, já a partir deste concurso, a disposição oriunda da Resolução número 7 de 2021, com a sábia escolha de 2 colegas meus, a minha querida Geisa Rodrigues e o querido André Ramos. Eu disse que era necessário enfatizar esse acontecimento porque, ao lado da tão necessária e relevante participação da Ordem dos Advogados do Brasil, também por disposição constitucional, a novidade da presença do MPF no certame da Magistratura Federal coroa de ainda maior legitimidade a aprovação dos candidatos, ora aqui empossandos. Aprovados foram 113, eu soube que há 104 empossandos, mas eu vou ficar com o número de aprovados, que é um bastante elegante número primo e promessa de ótimo augúrio para todos. Eu quero fazer uma saudação especial para todas as mães e todos os pais das juízas e juízes presentes, assim como demais familiares e amigos. Hoje, 21 de junho de 2024, é um dia especial na história do Poder Judiciário Federal da Terceira Região. Nessa cerimônia, tomam posse juízas e juízes aprovados no 20º concurso público para provimento de cargos de juiz federal substituto. Quero salientar que aos novos magistrados e a todos os presentes, um registro e uma especial saudação a todas as mães e todos os pais das juízas e juízes ora presentes. Perdi um pouco aqui, mas eu vou retomar. Senhoras e senhores aprovados vão, a partir de agora, iniciar as respectivas trajetórias na magistratura federal. Tenho mais de 27 anos de Ministério Público Federal e posso afirmar que a trajetória se faz a cada passo,
os anteriores, muitas vezes, tendo pouco a ensinar. É que a vida exige mudanças. Sugerir e aconselhar respeito à Constituição e ao ordenamento jurídico, igualdade no tratamento das partes envolvidas em demandas, o devido processo legal inspirado pelo contraditório e pela ampla defesa, soa acaciano a um universo tão capacitado que tem dedicado anos de estudos a tais orientações. Desde ontem, penso em vocês nos respectivos estados mentais, nesse dia 21 de junho de 2024. E pensando, concluí que, antes do que imaginam, entre tantos fóruns, processos, servidores, advogados e MPs, decisões em sentenças, hoje será névoa. E o que será hoje? Num certo faz de conta, me perguntei. A alegria da conquista, o orgulho de superar certame tão exigente, a angústia do porvir, a visita antecipada da síndrome do impostor, alguma vaidade, a paz que nasce do apaziguamento, são tantas que inumeráveis as emoções. Sem se afobar, porque nada é para já, cada uma dessas singularidades, todas humanas, já estão em ebulição e formarão o caldo que ganhará a consistência que somente a visita do tempo, com seu sorriso pontual, permite acontecer. Concluí, porém, que há algo hoje que não deve se transformar em névoa e que todos compartilham, embora cada um ao seu modo, como diria Tolstói. É a compreensão de mundo de cada um e que engloba o ideal de justiça. Pois então, permitam florescer este ideal. Atravessem as dificuldades, ainda que com passos tímidos, para que não se enfraqueça a planta. Permitam, tijolo por tijolo, num desenho sólido, construir esse ideal. E não permitam, contrário senso, em alguns anos, que se perguntem: vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Cuidem dele, como se fosse sábado. Não se apequenem, como se fossem máquinas, mas o acalentem, como se ouvissem música. O Ministério Público Federal deseja sorte e até breve. Para saudar as autoridades empossadas, o senhor presidente convida o desembargador federal Paulo Fontes, presidente da banca examinadora do 20º concurso. Excelentíssimo senhor presidente deste tribunal, desembargador federal Carlos Muta, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Sérgio Domingues, excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior Eleitoral, André Ramos Tavares, excelentíssimo senhor procurador regional da República, Paulo Taubenblar, peço licença para, em nome de vossas excelências, saudar as demais autoridades que nos visitam nesta tarde e o público em geral. Saúdo também os meus eminentes pares, desembargadores e desembargadoras federais da Terceira Região, juízes e juízas federais presentes, servidores e servidoras desta casa, fazendo na pessoa do Dr. Fábio Bordim, e com especial alegria, saúdo as juízas e juízes federais substitutos que acabam de ser empossados, bem como seus familiares aqui presentes. Nós, da comissão do 20º concurso, estamos muito felizes de, nesta tarde, trazer a este plenário
104 juízas e juízes federais substitutos aprovados no nosso certame. Nosso concurso, senhor presidente, enfrentou grandes desafios. Além do número de inscritos, que beirou a casa dos 12 mil, cerca de 50% a mais que o último concurso, atravessamos a pandemia, tendo que interromper as nossas atividades por um longo período. Mas perseveramos, eminentes colegas, e hoje folgamos ao constatar que toma posse um número inédito de juízas e juízes, preenchendo boa parte das nossas vagas, o que reverterá em inúmeras vantagens para a terceira região, em especial no que toca à celeridade da prestação jurisdicional, necessária, sobretudo, em matérias de grande relevância social, como os feitos previdenciários. Adotamos no concurso algumas medidas inovadoras, a nosso ver benéficas. Introduzimos pela primeira vez os espelhos de correção das provas escritas, que propiciaram maior objetividade nas correções e maior precisão na interposição e análise dos recursos. Pela primeira vez, também, este tribunal contratou uma empresa para nos auxiliar na logística, a Fundação VUNESP, que já gozava de grande reputação na organização dos concursos da magistratura estadual. A entidade manteve conosco o mesmo nível de excelência e destaco alguns aspectos: impressão rápida e segura das provas, organização dos locais para sua realização, sistemas informatizados de correção das provas, treinamentos pelos quais passaram os membros da comissão. Os sistemas de correção são tão azeitados, senhor presidente, que chegavam a apontar discrepâncias entre os examinadores, quando estes corrigiam provas da mesma matéria, a fim de que pudéssemos ajustar os critérios e proceder a uma correção mais equânime. A comissão preocupou-se em cobrar dos candidatos um conhecimento sólido, bem digerido e aderente ao dia a dia do magistrado federal. Colhemos bons frutos. Dentre os aprovados no concurso, tivemos uma maioria de servidores públicos, já com experiência profissional, alguns já juízes e juízas, membros do MP, advogados públicos, defensores públicos, outros ainda advindos da advocacia privada. 30 dos aprovados provêm do nosso quadro de servidores da Justiça Federal em todo o país, técnicos e analistas, resultado que me deixou particularmente feliz, senhor presidente, pois conheço e valorizo a qualidade do nosso pessoal. Talvez essa forma de encarar o concurso tenha também contribuído para que obtivéssemos diversidade racial e social. Dentre os aprovados, 14 se autodeclararam negros e negras. 3 são pessoas com deficiência. Funcionou no nosso concurso, sob a presidência da competente e aguerrida colega Inês Virgínia, a Comissão de Heteroidentificação e ainda a Comissão Multiprofissional encarregada de analisar os casos de pessoas com deficiência. Tais comissões foram rigorosas e técnicas em suas análises e ambas chegaram a infirmar a autodeclaração de alguns candidatos. Havia um grau recursal da Comissão de Heteroidentificação, uma outra comissão que foi presidida pela querida colega desembargadora federal Daldice Santana. É importantíssimo, senhor presidente, queridos colegas, que nossa carreira reflita a diversidade étnica e cultural da sociedade brasileira. Infelizmente, a política de cotas nos concursos da magistratura tem se mostrado insuficiente e precisa passar por reformulações em busca de uma maior eficácia. Neste concurso, ainda não atingimos o percentual ideal de negros e negras, que seria de no mínimo 20% nos termos da legislação respectiva, mas nos aproximamos razoavelmente dessa marca. Senhoras e senhores, nesses dias que antecederam esta alvissareira posse, chegou a mim uma foto carregada de significado, em que uma das juízas hoje empossadas comemorava um aniversário.
mas não era a data de seu nascimento. Com um júbilo simples e espontâneo, ela sorria ao lado de uma tortinha branca sobre a qual estava escrito. Há 12 anos, estudando todos os dias. Tomei a tortinha como um símbolo, senhor presidente, do êxito dos candidatos e também da nossa banca, que tentou lembrar todo o tempo que estava lidando com vidas e sonhos. Parabéns, queridas juízas e juízes hoje empossados. Obrigado por terem persistido e esperado que fôssemos ao encontro do seu preparo e dedicação. Estendo o cumprimento a todos os familiares, especialmente aos pais e mães aqui presentes, lembrando também de forma especial aqueles familiares que já não estão entre nós. Sou pai e sei do enorme desafio que é encaminhar um filho ou uma filha até um lugar de independência e realização profissional. Passo as minhas palavras de agradecimento. Agradeço à desembargadora federal Terezinha Caserta, que me honrou com sua escolha, colega e amiga a quem muito admiro por sua seriedade e inteligência. Agradeço à desembargadora federal Marisa Santos, anterior presidente desta casa, pelo apoio aos nossos trabalhos, com destaque à contratação da VUNESP. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, pelo importante e incondicional apoio que deu ao concurso na sua fase final, parabenizando por essa nomeação tão expressiva que, como dito, muitos benefícios trará à nossa jurisdição. Agradeço de forma muito especial aos colegas e às colegas que compuseram a comissão examinadora. Foi o meu Dream Team, senhor presidente, pois todo o tempo pude contar com a inteligência, dedicação, entusiasmo e amizade dos seus integrantes. Professores André Ramos Tavares, que durante o certame tornou-se ministro do TSE e continuou a trabalhar conosco da mesma maneira, apesar da agenda difícil. E Paulo Lucon, ambos representantes das universidades. Doutora Helena Regina Lobo da Costa, minha companheira no exame do direito penal e do processo penal. Foi uma satisfação muito grande, doutora Helena. Doutora Helena Regina Lobo da Costa e doutor João Dácio Rolim, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Procuradores regionais da República, Geisa de Assis Rodrigues e André de Carvalho Ramos, representantes do Ministério Público Federal. Doutoras Gisele Bueno da Cruz e Luciana Ortiz, incansáveis juízas federais. Inês Virgínia, Audrey Gasparini, David Inês Dantas e Tori Yamamoto, desembargadores e desembargadoras deste tribunal. Ser-lhes-ei eternamente grato e continuarei a nutrir por todos e todas grande admiração. Aos servidores da ROCO, Romero Arejano, Flávia Moré e Clarice Miquelan, que foram incansáveis no exercício de suas funções, meu profundo agradecimento pelo trabalho de excelência, entusiasmo e convivência harmoniosa. Agradeço à VUNESP, nas pessoas do doutor Leopoldo Montes, da doutora Thaís Gasparin Neri, aqui presente, bem como aos demais profissionais que integraram as comissões de heteroidentificação, aqui presentes, a doutora Eliane Leite e a doutora Karine de Paula. Muito obrigado. E integrantes da comissão de heteroidentificação. E agradeço também aos integrantes da comissão multiprofissional. E vai um agradecimento especial à colega Daldice Santana, que presidiu uma dessas comissões, a comissão recursal da comissão de heteroidentificação. Agradeço ainda às médicas e psicólogas deste tribunal que avaliaram os candidatos nos exames médicos e psicotécnicos.
Agradeço aos servidores do meu gabinete pelo apoio fundamental nas pessoas de Érica Nozaki e Fernanda Colombini. Por fim, agradeço a minha filha Natália e faço um agradecimento especial à minha esposa Lena, ela que assistiu a parte dos exames orais, me apoiando de forma decisiva e vibrando com o preparo dos nossos candidatos e candidatas. Aos queridos juízes e juízas empossados hoje, trago-lhes um recado da doutora Geisa, que em merecidas férias não pôde comparecer. Pediu-me Sua Excelência para lhes dizer que esta banca tentou dar um exemplo de como devem atuar os agentes públicos de forma transparente, gentil e inclusiva. A doutora Geisa, que tão bem encarna esses valores, lhes pede, levem esse exemplo para o exercício do cargo que hoje assume. Também eu lhes trago algumas reflexões tiradas da minha experiência pessoal e profissional. Vocês exercerão uma autoridade, uma parcela da autoridade estatal. Cuidado, ela pode envaidecer e querer alastrar-se como os baobás de Saint-Exupéry. Fora do trabalho, experimentem ser cidadãos comuns e busquem respeito enquanto tais. Peguem filas, aceitem ser fiscalizados como todo cidadão, usem habitualmente o seu documento comum de identidade. Isso é bom em termos de cidadania, mas melhor ainda em termos pessoais e da nossa saúde mental. Não caiam no erro que seria levar a autoridade do nosso dia a dia para a vida pessoal e familiar e para o trato com os demais. É saudável, em alguma medida, separar a vida pública da vida privada. A vida privada é o lugar legítimo das nossas idiosincrasias, dos nossos amores, até das nossas obsessões, dos nossos gostos excêntricos, como lembra Richard Rorty, que além de um intelectual socialmente engajado, é ele quem confessa, tinha um gosto snob por orquídeas selvagens. Preserve sua vida privada, usufrua dela com liberdade, mas não traga essas idiosincrasias, amores e ódios para o exercício do cargo. Nossos valores têm sim lugar e importância na nossa função, mas pegar nessa caneta não significa que é enfim chegada a hora de adequar o mundo à nossa visão de mundo. Algum ceticismo é saudável para o juiz na hora de decidir, pondo em dúvida as próprias convicções. Empreste um pouco de sua alma aos argumentos da parte. De boa vontade, tente ir um pouco com eles. Depois volte e faça o mesmo com os argumentos contrários. A suspensão do juízo, a epoqué dos antigos céticos, que dádiva essa do juiz, permitir-se oscilar suavemente em busca da verdade. Importante ainda, dê-se algum tempo antes de decidir, sobretudo nos casos difíceis. As ideias vão se clarificar, os fatos vão tomando sua verdadeira dimensão, e a convicção surgirá naturalmente, às vezes forte, inquebrantável. Não permita que ela se apresente com essa feição antes da hora. Despeço-me da honrosa função que foi presidir, desembargadora Terezinha, o 20º concurso. Tenho por vocês, juízes e juízas que hoje tomaram posse, o carinho que brota espontaneamente do fato de termos trilhado juntos esse árduo percurso. Testemunho, uma vez mais, minha amizade pelos admiráveis companheiros da comissão. E termino, juízas e juízes, dirigindo-lhes essas poucas exortações. Sejam felizes, honrem sempre a toga que hoje envergaram, defendam a Constituição de 1988 e a democracia brasileira.
O senhor presidente convida o ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer o uso da palavra. Obrigado. Meus cumprimentos à mesa, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargador federal Carlos Buta, na sua pessoa, aproveito já para pedir licença e estender meus cumprimentos a todos os desembargadores federais aqui presentes hoje, tantos amigos, tantas pessoas aqui que admiro nesta corte. Excelentíssimo senhor ministro Paulo Sérgio Domingues, do Superior Tribunal de Justiça, amigo de longa data, também pessoa que tanto admiro, estendo meus cumprimentos também na sua pessoa a todos os juízes e servidores da Justiça aqui presentes, excelentíssimo senhor Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Paulo Tobemblat, um amigo da Justiça Eleitoral, um colaborador de longa data, também aqui hoje representando a Procuradoria Regional da República da Terceira Região, e cumprimentando Vossa Excelência, peço licença para cumprimentar também todos os membros do Ministério Público aqui presentes. Uma saudação muito especial às juízas e aos juízes recém-empossados, seus familiares. Obrigado. Seus familiares que nos acompanham aqui remotamente. Serei breve, senhor presidente, farei apenas 2 registros, até porque me sinto muito contemplado pela fala do desembargador, que é presidente da nossa banca, o desembargador Paulo, que realmente exerceu um trabalho impressionante ao longo de todos esses anos na condução desta tarefa, deste grande ônus que é uma responsabilidade grande, foi para todos nós. 2 registros, senhor presidente. Primeiro, deixar aqui o registro da minha honra em ter participado desse processo de seleção do 20º concurso, ao lado desses colegas tão ilustres e dedicados, todos nós unidos em torno do objetivo comum de realizar uma seleção justa e digna, porém criteriosa, atenta às necessidades da justiça brasileira e em plena sintonia com os fortes estándares de qualidade e de compromisso com o direito, sempre cultivados por esta Justiça Federal, por este tribunal, claro, pelo Poder Judiciário brasileiro. Foi uma honra e um aprendizado, além da alegria de poder estar ao lado dessa seleta banca examinadora, presidida pelo desembargador Paulo Fontes, e com as companhias muito ilustres também, né, da desembargadora Inês Virgínia Prado Soares, da doutora Gisele Cruz, aqui presente, da doutora Helena Regina Costa, minha colega também da Universidade de São Paulo, da doutora Audrey, da doutora Geisa, enfim, de tantas pessoas que eu também, pelas quais tenho também grande admiração. Em segundo lugar, também para ser breve, estou sendo breve em homenagem também ao momento, né? Uma palavra às juízas e aos juízes federais recém-empossados. Neste ato hoje, que é um ato solene, mas é também um ato simbólico, um ato comemorativo, um ato repleto de emoção, que marca o início de uma longa jornada que desejo que seja muito exitosa para todas e todos. Meus parabéns a estes magistrados, essas magistradas que acabam de assumir a responsabilidade, uma responsabilidade com a sociedade brasileira, em desempenhar essa função, que é uma função essencial, a função da judicatura. Eu rememoro aqui umas palavras de um autor que eu gosto muito e que eu já, inclusive, tive a oportunidade de, nessa mesma corte, num outro momento muito especial também aqui, relembrar, né, deste que foi juiz do Tribunal Constitucional da África do Sul, Albie Sachs, uma pessoa fantástica realmente, e diz ele:
é preciso exercer a justiça, primeiro, com destemor, segundo, sem favorecimentos e terceiro, sem preconceitos. Se isso falha, digo eu, a sociedade estará sozinha, desamparada, exposta a toda sorte de perigos e retrocessos. E o maior risco está justamente quando as pessoas perdem a fé nas instituições. Em momentos como esse, dizia Rafael Bielsa, já na década de 90, as pessoas costumam acreditar em qualquer coisa. A responsabilidade, portanto, é grande, como bem sabemos, mas é gratificante. Gratificante especialmente para aqueles que, como nós, enfrentamos os desafios por opção. As instituições são formadas por mulheres e homens, não são uma abstração, não são uma mera formalidade. O presente e o futuro desta Justiça Federal depende das senhoras e dos senhores. Tenho confiança de que a construção desse futuro está em boas mãos. Boa jornada a todas e a todos. Sucesso! Neste momento, o senhor presidente convida o ministro Paulo Sérgio Domingues para, em nome do Superior Tribunal de Justiça, proceder à saudação. Muito boa tarde, excelentíssimo senhor presidente deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargador Carlos Muta, em nome de quem saúdo todos os meus queridos amigos do TRF3, caro ministro André Ramos Tavares, meu amigo de longa data e professor, procurador regional da República, Dr. Paulo Taubenblatt, também velho amigo, saúdo também a banca, na pessoa do seu presidente, Paulo Fontes, e cumprimento a todos os juízes e juízas federais, na pessoa do presidente da AJUF, juiz federal Caio Marinho, aqui presente, a querida AJUF, entidade que também, da qual tive a honra de presidir, assim como o desembargador federal Nino todo aqui presente. Eu desejo começar esta breve saudação com uma citação que achei apropriada para o que os senhores aqui estão vivenciando nesta data. Todos os aqui presentes conhecem este autor, depois eu vou revelar quem é. Sobre a trajetória dos senhores até este momento, ele disse de forma muito poética no dia de sua posse como juiz federal. Disse ele: tal qual navegadores, avistamos um dia o horizonte a escolher um destino. Com sua conquista sempre sonhamos, lançando velas aos quatro ventos e enfrentando com vigor a sanha do mar, para, ao cabo dos esforços, alcançarmos, enfim, a segurança do porto. E sobre aquilo que os senhores viverão a partir de hoje, esse mesmo orador prosseguiu: em terra firme, o que temos é mais caminho a desbravar. No exercício da sua vocação, prosseguiu ele, o judiciário encontra o melhor de si quando assume, com as armas da razão, a defesa da cidadania, mesmo contra o próprio Estado, de quem a Revolução Liberal do século das luzes extirpou os sonhos de Leviatã. A legitimidade dos juízes vem do próprio pacto político, que é a Constituição, pela qual os homens se tornam cidadãos e projetam as aspirações de liberdade através de uma carta de direitos, que a magistratura empunha como espada contra o autoritarismo. E ele cita Sócrates, dizendo: crês que o Estado possa subsistir e não se destruir quando nele as sentenças dos juízes não tiveram força alguma e os indivíduos puderem recusar-se, ou melhor, recusar-lhe obediência e inutilizá-las? A história sempre respondeu que não. Continua. Por isso o judiciário não pode jamais ser cúmplice do soberano. Os que ousaram afrontar o dogma da independência entraram para a história dos povos como marginais de seu tempo. Assim, se a realização da justiça pelo direito vier a ser um desafio invencível, nem por isso se perdoará aquele que se entregar à sua própria impotência. Essas palavras foram proferidas
pelo juiz federal substituto Carlos Muta, no dia de sua posse, no dia 1º de fevereiro de 1995, como primeiro colocado do nosso 4º concurso da Justiça Federal. Foram algumas das belas palavras que ele proferiu naquele dia. Essas palavras são extremamente atuais. Lidas 29 anos depois, elas mostram a atualidade da necessidade de preservação da justiça como o último bastião da ordem democrática, como última barreira contra o autoritarismo, como última esperança para entregar direitos àqueles que não têm nada. Percebam o peso da responsabilidade que é outorgada aos senhores a partir de hoje. Percebam a dedicação que precisarão demonstrar. Conseguem compreender, num minuto de reflexão, a coragem, a sabedoria, o equilíbrio que precisarão ter, exercer diariamente? Não subestimem o enorme efeito simbólico da data de hoje. Ser juiz não é apenas fazer audiências, dar sentenças. É olhar para a sociedade que precisa dos senhores. E é pensar na construção de um judiciário do futuro e trabalhar para esse objetivo. É participar ativamente ao lado do tribunal, das associações da magistratura, na condução de um judiciário cada vez mais forte e preparado para exercer o seu papel. A imagem do judiciário ela é influenciada por cada decisão que os senhores proferirem. Mas jamais deverá ser a opinião pública a nortear essas decisões. Será sim a Constituição, a lei, os precedentes. Temos que defendê-los, naturalmente. Muitas vezes será necessário decidir contra a opinião pública. E é aí que a coragem dos senhores será testada. Daqui a pouco, 2 anos, a partir de hoje, já mais experientes no exercício dessa função, dessa atividade tão difícil, os senhores estarão aqui novamente para a solenidade de vitaliciamento. Em 1997, 2 anos depois da nossa posse, estivemos aqui na solenidade de vitaliciamento, não aqui, né, no outro prédio, e naquele dia, o 3º colocado do nosso concurso, o desembargador Nelton dos Santos, hoje nosso corregedor, ele lembrou de palavras do presidente da nossa banca, o corajoso juiz Márcio Moraes, quando ele disse em nossa posse que nós precisaríamos de muitos músculos. E ele ainda disse, doutor Nelton, nós continuamos, 2 anos depois, entusiasmados. O ideal de fazer justiça permanece. A vontade de acertar é, a cada dia, maior. Tudo isso é traduzido em cada decisão que tomamos. Por outro lado, não temos tempo para fazer uma judicatura com a qualidade desejada. E clamava ele aos órgãos de gestão do judiciário por mais estrutura e condições mais propícias à execução de um trabalho adequado. Hoje, o judiciário se dedica muito mais à gestão, ao aperfeiçoamento. E a nossa estrutura, ela é muito melhor. Mas, maior também é a nossa tarefa. Se chegavam ao judiciário, naquela época, algo em torno de 2 milhões de processos, hoje chegam mais de 30 milhões de processos por ano. A tarefa é muito maior. Não esperem reconhecimento social por seu trabalho. Vocês não o terão. Muitas vezes, nem o reconhecimento familiar. Vocês descontentarão muita gente. E sempre haverá processos cujo julgamento vai demorar mais do que vocês gostariam. Vocês vão se defrontar com a situação angustiante de se preocupar tanto ou mais com a demora do judiciário, pela dificuldade de imprimir a velocidade como vocês gostariam, do que a própria visão que a sociedade tem em relação à demora dos processos judiciais. Mas, ainda assim, contentem-se. Contentem-se com a sensação diária de dever cumprido ao ir embora para casa.
Contentem-se com a alegria de entregar justiça a um cidadão que precisou da sua caneta, com a sensação de não ter se distanciado do seu ideal. E é esse o recado que eu trago hoje. Jamais, jamais abandonem a busca pela justiça que os fez caminhar até aqui. O dia de hoje, não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Jamais abandonem o seu idealismo. Não guardem no fundo de uma gaveta. Levem o seu idealismo, levem a sua utopia todo dia nas suas pastas, bolsas, mochilas, ao saírem de casa. Lembrem de Mário Quintana, que no seu poema Das Utopias enaltecia a busca pelo inatingível, a perseguição da concretização dos ideais, quando ele dizia: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. E eu encerro com as palavras finais do discurso do presidente da nossa banca, Márcio Moraes, que, por ocasião da nossa posse, lembrava da importância de cuidarmos de nós mesmos, da nossa mente, do nosso espírito, para melhor exercermos essa gigantesca tarefa da judicatura. Ele concluiu seu discurso nos dizendo: o bom juiz é o homem feliz. Sejam humildes, sejam corajosos, sejam solidários, generosos, tenham hobbies, tenham paixões, cuidem-se, sejam pessoas felizes. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor presidente. Depois dessas palavras, é difícil realmente fazer a saudação final, porque elas lembram de um tempo de grande desafio, que hoje se renova através da posse desses nossos novos juízes federais substitutos, selecionados por um criterioso e absolutamente justo processo, que selecionou não apenas conhecimento técnico, mas certamente vocações. Excelentíssimo senhor ministro Paulo Sérgio Domingues, do Superior Tribunal de Justiça, e que integrou esta casa, aqui deixando amigos e admiradores cultivados em décadas de judicatura exemplar, em vosso nome, cumprimento os magistrados federais presentes na solenidade, em particular o presidente da JUF, o juiz federal Caio Marinho, da JUFESP, a juíza federal Thaís Ferracini, e da JUFEMES, o desembargador federal Jean Marcos. Excelentíssimo senhor ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral, jurista cujo brilhantismo foi conosco compartilhado, a honrar-nos com a distinção de sua participação na banca do 20º concurso, em vosso nome, cumprimento e agradeço os integrantes da comissão e da banca examinadora, em especial o desembargador federal Paulo Fonte, que as presidiu. Excelentíssimo senhor Procurador Regional da República, Dr. Paulo Taubenblatt, em nome de quem cumprimento e saúdo os membros do Ministério Público Federal. Ilustríssima doutora Helena Regina Lobo da Costa, integrante da Comissão Examinadora do 20º Concurso, em nome de quem saúdo e cumprimento toda a classe dos advogados. Excelentíssimos senhores desembargadores, demais autoridades, servidores e mais convidados. Minha saudação fraterna. Senhores novos magistrados, sintam-se acolhidos. Familiares e amigos dos empossados, sejam bem-vindos. O longo percurso trilhado, desde a escolha da magistratura como projeto de vida até a aprovação no concurso e a posse de hoje, é evento marcante e memorável, mas apenas o breve início dos grandes desafios no horizonte dos próximos anos de judicatura. Muitos dos que têm assento neste plenário carregam 3 ou até 4 décadas dedicadas à justiça.
mais do que a idade de muitos dos novos juízes hoje empossados. Isso revela algo importante ao bom observador. A instituição, volto a dizer, é feita de pessoas, não de prédios ou liturgias. E sua força vital vem da capacidade de evoluir, transmitindo experiências de geração a geração, com as inovações de cada tempo, sem perder, porém, o firme elo de sentido e conteúdo com as bases sobre as quais se vem construindo desde há muito e sempre a Justiça Federal. Em 2024, comemoramos 35 anos de instalação deste tribunal, 134 anos da criação da Justiça Federal e 200 anos de nossa primeira Constituição. É uma longa história de contribuição do Poder Judiciário, prestando serviço desde a independência política da nação. Somos, nós todos, legatários de uma forte tradição de compromisso com o país e com o povo de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que se renova a cada geração desde os fundadores da Corte, passando pelos mais longevos dos atuais membros até os empossados de hoje, expressão viva desta perenidade institucional. É preciso ciência e arte, mas também fé e vocação, para seguir adiante, a cada dia, com o destemor de enfrentar com talento e algumas vezes com poucos recursos as cruzadas da causa, que envolve erigir fortaleza de valores para o duelo contra a iniquidade, encantos da adulação e veneração do caminho de benesses e descompromissos com as responsabilidades funcionais. Saberão dizer um dia, depois de tantas décadas de experiência, que o maior e verdadeiro embate e a mais elevada conquista não terá sido a aprovação ou mesmo a posse no cargo, mas o êxito de manter-se ereto e digno no exercício da função. Esse desafio e prova de integridade tem começo hoje, e nesta caminhada é importante recordar que a magistratura não é apenas aptidão técnica, ciência teórica de conceitos, mas inteligência emocional e sensibilidade social. É ofício para os fortes de espírito, de ideal e de vocação, pois não há atalhos nem caminhos suaves aos que trilham nesta jornada que deve consumir toda uma vida. Somos juízes não de direitos em tese, mas de fatos da vida, como o norte do sentido de justiça do caso concreto, segundo ou por vezes apesar da lei. Não somos nem devemos ser vozes ou defensores de ideologias, partidos ou causas cujo clamor semeie divisão na sociedade a que servimos sob o dever de diálogo, contraditório, pacificação e imparcialidade. Não devemos estimular igualdade opressora contra a liberdade de ser diferente, pois o pluralismo é um dos fundamentos de nossa sociedade e, portanto, o judiciário deve estimular que os litigantes construam pontes e não muros no convívio social. Temos em mãos a administração de uma poderosa arma para a promoção da justiça, que é o fundamento de nosso Estado de Direito. O direito de ação é instrumento de transformação para a conquista de dignidade e cidadania, e não deve ser, com o uso do data-vênia ou sofisticadas técnicas verbais, meio de negação de direitos fundamentais e sua conversão em meras promessas constitucionais. Atentem sempre para a importância e a dimensão deste direito fundamental, que integra, juntamente com o direito de voto, a base firme em que se assenta nosso regime político constitucional. Comemorem hoje sempre o que lhes possa parecer vitória pessoal, mas que é, em verdade, conquista e garantia da sociedade civilizada.
ver seus direitos e destinos entregues a juízes escolhidos por mérito para decidir com autonomia, independência e responsabilidade os conflitos, conscientes do dever de agir segundo o regramento do direito, mas, sobretudo, sob o compromisso moral e ético de promover justiça, inclusão, cidadania e dignidade a qualquer um e a todos, sempre e indistintamente. Cumprimentando os novos juízes federais substitutos da Terceira Região, seus familiares e amigos, e saudando todas as autoridades presentes, a quem agradeço em nome da Corte, declaro encerrada a presente sessão de posse. Muito obrigado. Agradeço muito